matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e vou trabalhar esse ano de 2021 com a turma do nono ano A. Se você é aluno ou aluna do nono ano, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Dentro aqui do tema dízima periódica da página 16 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 1, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 1 do ano de 2021. Ano de 2021. Mais uma vez, a gente inicia o ano aqui com o PET, plano de estudo tutorado, não é mesmo, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? É isso aí, o Zé Joinha também vai iniciar aqui com a gente. E pela primeira vez nesses 31 anos de trabalho como professor, eu começo com a turma que eu não conheço, né? Você que está aí do outro lado assistindo a videoaula, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu espero em breve poder estar com vocês da minha turma do nono ano A da Escola Antônio Fernandes de Oliveira. E para você também que é aluno de outras escolas aí, seja muito bem-vindo. A primeira atividade, dentro do tema dízima periódica, a atividade número 1 propõe o seguinte: observe as frações a seguir e transforme-as em números racionais na forma decimal. Aqui nós já temos algumas frações e está dizendo para a gente transformar em números racionais, né? O que são números racionais? Racionais são números que podem ser colocados em forma de fração. Inclusive, aqui eles estão em forma de fração. E o número irracional é aquele número que não pode ser colocado em forma de fração. Ou seja, é um número que não tem raiz exata, tipo raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, ou então é uma dízima não periódica, que não repete período. Mais adiante, nessa videoaula, eu vou explicar direitinho esses detalhes, beleza? Então, primeiro, vamos transformar aqui essa fração em um número decimal. E para isso, basta você dividir o numerador pelo denominador. Aqui, 7 nonos, por exemplo, você vai dividir 7 por 9. Como o 7 é menor que o 9, você coloca 0, no quociente, te dá direito a colocar um 0 aqui. E assim a gente fica tendo 70 para ser dividido por 9. Eu vou começar fazendo a continha à mão, depois a gente passa para a calculadora, beleza? Só para a gente dominar o processo aqui. 70 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 9, 63 para 77. Veja que vai sobrando 7. Como já coloquei um algarismo após a vírgula, posso colocar outro zero aqui. Novamente, 7 vezes 9, 63 para 70 sobra 7. E assim você pode dividir aí infinitamente que nunca vai chegar ao fim. Sempre vai sobrar esse 7. Por quê? Porque esse 7 é o período da dízima que se repete, né? Então, 7 dividido por 9 é 0,777 reticência, são infinitos 7. O mesmo ocorre com 13,99 avos. Você divide o 13 por 99, da mesma forma, 13 menor que 99, você coloca um 0 no quociente, te dá direito a colocar um 0 no resto. Aqui, 1 vezes 9 para 10, 1, elevei 1, 1 vezes 9, 1, 10 para 13, 3. Agora, passou da vírgula, posso colocar aqui um 0 e aqui 310 por 99 dá 3. 3 vezes 9, 27 para 30, 3. Elevei 3, 3 vezes 9, 27 e 3, 30 para 31, 1. E isso aqui vai repetindo. Veja que aqui é 130 que voltou a ser 130. Aqui é 130 que voltou a ser 130. Então, vou colocar novamente 1 no quociente e vai sobrar novamente 31. Coloco mais um 0 e assim isso vai prolongando. Por quê? Porque o período é 13. Eu poderia continuar dividindo aqui, iria sempre repetindo esse 13. Então, 0,1313. No caso aqui, se você colocar 2 vezes o período, já é o suficiente. Uma vez que tem infinitos, a gente não consegue colocar todos, né? 2 períodos é o mínimo que se pode colocar. No mesmo ocorre com o 3 nonos, dividir 3 por 9, o mesmo processo lá do 7 por 9, nós vamos tendo aqui a repetição do 30, que não vai acabar nunca, né? 3, eu coloco mais um 0, vira 30, então reticência, porque é uma dízima periódica, o período é 3. Então,
0,333. Aqui eu coloquei 3 vezes o número 3, mas poderia ser somente 2 vezes. E por último, 211,99 avos. Dividindo 211 por 99, aqui 211 já é maior que 99, vai dar 2 no quociente, 2 vezes 9, 18 para 21, 3, elevei 2. 2 vezes 9, 18 com 2 que eu elevei, 20 para 21, 1. 13 já não dá mais por 99, você coloca aqui, vírgula, coloca aqui no resto 0. 130 por 99 dá 1. 1 vezes 9 para 10, 1. 1 vezes 9 e 1 do 10 que eu elevei, 10 para 13, 3. E agora coloco aqui um 0, fica 310. 310 por 99 dá 3. 3 vezes 9, 27 para 30. 3, elevei 3. 3 vezes 9, 27 e 3. 30 para 31, 1. Veja que começou a repetir aqui, olha. Era 13, aqui repetiu 13. Coloco um 0. 130, 130. Então, 1 novamente, torna a sobrar 31 e assim vai infinitamente. É uma dízima periódica, né? Repete o período aí que é 13. Então, agora a gente já pode passar para a pergunta da letra A. Quais dos números obtidos são dízimas periódicas? São todos, né? Porque todos eles repetem períodos, por isso dízimas periódicas. O que é período? Pedaço, né? O 13 é um período, é um pedaço, o outro 13 é um pedaço. É um conjunto de números, né? Agora, quais os períodos delas? Então, 7 nonos, o período é o 7, a parte que se repete. E 13,99 avos, o período é quanto? 13, né? Que é a parte que se repete. 3 nonos, o período é 3. 211,99 avos, o período é 13, que é a parte que se repete. Agora vem a pergunta da letra B, que é a mais interessante e um pouquinho mais complexa. Observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, qual ou quais relações podemos identificar? É óbvio que você vai pensar nisso aí, você não vai pegar a resposta pronta, também de repente você encontra outras relações. Veja que há aqui aparentemente uma relação que 7 nonos, o período é 7. 13,99 avos, o período é 13. 3 nonos, o período é 3. 211,99 avos, aí já mudou um pouco. Veja que a quantidade de algarismos do período de cada uma das dízimas é igual à quantidade de algarismos do seu denominador, quando este é formado somente por algarismos 9. Veja que no caso de 7 nonos, o 7 é o período. Aparece uma vez. Por quê? Porque o denominador tem 9. Esse aqui tem um macetinho que a gente usa na matemática que a gente fala π sobre 9, ou π sobre os 9, né? Aqui no caso, repetiu 2 por quê? Porque tem 2 9 no denominador. Aqui no caso, repetiu o 3, um único algarismo. Por quê? Porque no denominador tem um único 9. E aqui, do mesmo jeito, repetiu o 13, que são 2 algarismos, porque no denominador tem 2 9s. Aqui a gente diz que é π sobre o 9, ou π sobre os 9. O que é π? Π de período. Agora, no caso do 213, a gente já pode falar que é PEP, né? O período aqui você pode pegar 213, por exemplo. Quando você dividiu aqui 211 por 99, deu 2,13, aí você tira essa vírgula, traz o período para antes, a gente chama isso aqui de PEP, diminui aqui a parte inteira, que é quanto? Que é 2. Assim a gente vai ter a fração na forma original. 213 menos 2, 211 sobre 99. Mas, para você achar o período que se repete, o que que você faz? Você divide esse numerador, porque é uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador, pega o resto inteiro, esse vai ser o período, tá certo? Agora vamos aí à pergunta número 2, que é um pouco cansativa, um tanto de divisão, até propõe que se use a calculadora. Em cada caso, a gente vai determinar aqui se é um decimal exato ou se é uma dízima periódica. O que é um decimal exato? Que acaba. 3,157, acabou aí? É exato. Agora, se é uma dízima periódica, é infinita. Então, nós vamos pegar aí e fazer na calculadora. 1 sobre 2 nem precisaria, né? 1 dividido por 2...
Então é o que? Um decimal exato. Por quê? Porque deu 0,5. Acabou aqui. Agora vamos pegar o caso de 1/3. 1/3 é 1 dividido por 3. Aqui já deu 0,333, infinitos 3. Não tem todos, porque não teria como ter, né? O visor aí da calculadora não caberia. Mas então é uma dízima periódica. Por que eu sei que é periódica? Porque o período 3 está repetindo, olha, repetindo 3, 3. Isso é o período, então ela é uma dízima periódica, certinho? Agora, 1/4, 1/4, você sabe que não é. Por quê? 1/4 de R$1 é 25 centavos. 25 centavos é um decimal exato, né? Então nem precisa fazer conta. E 1/5? Quanto que é R$1 dividido por 5? R$1 dividido por 5 é 0,2, ou seja, 20 centavos. Então também é um decimal exato. E 1/6? Olha que já deu uma dízima periódica. Qual é o período aqui? O período é 6. Tem esse setezinho porque a calculadora arredonda, mas o período é 6. Olha, 6, 6. Esse é o período. Por isso que ela é uma dízima periódica, certinho? E 1/7? 1 dividido por 7 deu também uma dízima periódica, embora nem sempre a gente consiga enxergar o período, porque o campo da calculadora não cabe. Veja que esse primeiro período, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Se eu pegar esse segundo período, também é 1, 4, 2, 8, 5, 7. Se eu pegar o último período aqui, visível, também vai ser isso. Então, ela é uma dízima periódica, né? E 1/8? 1/8 não. Por quê? Porque se você dividir 1 por 8... ele dá um decimal exato, olha. Exato porque tem fim aqui. Acabou, né? Então, esse é um decimal exato. Agora, a gente continua no mesmo formato. 1 dividido por 9, vamos na calculadora. 1 dividido por 9, olha, deu uma dízima periódica cujo período é 1. E 1/10? 1/10 nem precisa fazer conta. 1/10, então um decimal exato. 1/11. 1 dividido por 11 é a dízima periódica, veja. Porque deu o período 0,9. 0,9 é o período, tá vendo? 0,9, 0,9, período, pedaço, conjunto de números que se repetem. Então, aqui é periódica, a dízima, né? E 1/12. 1 dividido por 12, dízima periódica. Qual o período? Não é 0, não é 8, porque não está repetindo aqui. Período é 3, tá? 3 que está se repetindo, olha. E 1/20? 1/20 não precisa nem fazer conta, porque é um decimal exato. E 1/14? 1/14, olha, não deu decimal exato. Aqui você pode observar o seguinte, nós temos o período aqui 71, 42, 85, olha, 71, 42, 85 e assim vai. Então, é uma dízima periódica. E 1/15? 1/15 também é uma dízima periódica, veja. O período é quanto? O período é 6, né? Então, dízima periódica. E 1/16? 1/16 não é dízima periódica, veja. Acabou aqui, sem encher o visor da calculadora. Então, é decimal exato. Depois eu vou te explicar o porquê. E 1/17? 1/17 é dízima periódica, porém, tem um período muito grande. A gente nem consegue identificar o período todo aqui. Se você tivesse uma calculadora com um visor com mais campo aí para escrita, daria para identificar. Mas no caso aqui o visor da calculadora é pequeno, o período é maior que o campo aqui de visão da calculadora, mas é uma dízima periódica. E 1/18 também da mesma forma, veja por quê. 1/18, 1 dividido por 18, olha o período aqui é mais simples de ser identificado, é 5, né? E 1/20, aqui a gente já até tem ele, né? 1/20, a gente sabe que é um decimal exato. 1/21, olha, é uma dízima periódica, 476190. Olha o período aqui, 476190, 476190, e assim vai. Então, dízima periódica. E 1/22, olha o período aqui, 45, 45,
45, período, pedaço, conjunto de números que se repetem, ou um único número, né? Então, dízima periódica também, ok? Aí vem uma pergunta. Agora responda o que você observa com relação aos denominadores de frações correspondentes a números decimais exatos e de frações correspondentes a dízimas periódicas? Aí que é a questão que você deve refletir. Alguns alunos dizem, no caso de serem múltiplos de 2, são decimais exatos. Mas aqui no caso do 8 no caso do 4 mas já tem um caso que contraria, olha, 14 é par, múltiplo de 2 e não é decimal exato. São os múltiplos de 5, aqui o múltiplo de 5 no caso tem também o 15 que não é. Então, o que fazer para saber? Quando diz aqui decimais exatos, preste atenção na palavra decimais. Decimais são denominadores que são divisores de potência de 10. Divisores de 10, de 100, de 1000, de 10.000, de 100.000, de 1 milhão. Por exemplo, o 2 é divisor de 10. 10 dá para dividir por 2. Pega esse caso. O 4 não é divisor de 10, professor? Mas o 4 não é divisor de 10? O 4 não é divisor de 10, mas veja que o 4 é divisor de 10.000. Pegamos aí 10.000. Dividimos por 4, 2.500. Por isso que esse número é um decimal exato. O 8, professor, o 8 não é divisor de 10. Não é divisor de 10, mas ele pode ser divisor de 1.000. Olha. 125. Então, toda vez que o denominador for um divisor de 10, de 100, de 1.000, de 1 milhão, de 10.000, de uma potência de 10 qualquer, ele é um decimal exato. Olha, aqui é um 10, né? Agora, se você pegar o 20 é divisor de alguma potência de 10? É sim. Se você pegar 1.000 e dividir por 20, dá exatamente 50. E assim todos esses. Por exemplo, o 16 é divisor de alguma potência de 10? É sim. Veja que 100.000 dividido por 16 dá exato. Pode-se concluir que quando o denominador é um divisor de uma potência de 10, a fração resulta em um decimal exato. E quando o denominador não for um divisor de potência de 10, resultará em uma dízima periódica, né? E aqui, como exemplo, a gente já viu um meio, né? Se você multiplicar numerador e denominador por 5, dá 5 décimos, veja que virou 10. Nós podemos pegar aqui também um 16avos, né? Que se a gente multiplicar ambos por 625, vai dar 625 sobre quanto? Sobre 10.000. Então, toda vez que o denominador for divisor de uma potência de 10, é um decimal exato. Toda vez que não for, não é. É uma dízima periódica, certinho? E a letra B propõe o seguinte: com base nas suas observações, classifique os números racionais a seguir ao serem escritos na forma decimal em decimais exatos, DE, ou dízimas periódicas, DP, sem realizar a transformação para a forma decimal. Então veja, 21 pode ser divisor de alguma potência de 10? Não, jamais. Então, é uma dízima periódica. 8 pode ser divisor de qualquer uma potência de 10? Pode, a gente já viu que 8 é divisor de 1.000, dá 125, não é isso? Então, aqui é um decimal exato. Aqui, no caso, se eu dividir 72 por 24, dá 3, que é um número inteiro. Então, é um decimal exato. 3 pode ser considerado como 30 décimos. E 7 sobre 13? 7 sobre 13 é dízima periódica, porque 13 não é divisor de nenhuma potência de 10. E 44 sobre 80? Olha, a gente já viu que o 8 é um divisor de uma potência de 10, que é o 1.000. Se eu dividir aqui, se eu simplificar essa fração, dividindo numerador e denominador por 4, vai dar 11 sobre 20. 20 é um divisor de uma potência de 10. Qual delas? 100. Pode ser de 100, pode ser de 1.000, 10.000. Agora, 108 sobre 30, se eu simplificar aqui por 3, vai dar 36 sobre 10. Então, potência de 10. Então, também decimal exato, beleza?
E agora vem a última pergunta dessa videoaula, que diz o seguinte: no texto recapitulando, há a informação que entre dois números racionais há infinitos outros números. Quais seriam esses números? São todos racionais? Pesquise um pouco sobre números irracionais. Entre dois números racionais, quais são os números que estão ali? Infinitos números racionais e irracionais. Por exemplo, se você pegar a reta real e localizar aqui dois números, vamos supor que o 1, que é um número inteiro, e o 2. Entre esses dois números, que são inteiros, logo são racionais, eles podem ser obtidos como raiz de outro número. O 1 é raiz de 1, o 2 é raiz de 4, por isso racionais, né? Ou podem ser colocados em forma de fração, também uma definição dos números racionais. Aqui entre eles cabem infinitos números. Por exemplo, a gente poderia colocar 1,5, que é um decimal exato, poderia colocar 1,1313, que é uma dízima periódica, é um número racional. Se é dízima periódica, é racional porque repete período. Ou ainda poderia colocar 1,3, que é um decimal exato, ou colocar também, aqui vou colocar 1 como exemplo, mas poderia ser colocados infinitos. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, 20, 50, 80, 75, 688, 772, infinitos outros números que não formam períodos. Por isso, irracionais. Ou não tem raiz exata, ou não formam período. Assim que a gente define números irracionais, certinho? Então, os números irracionais são números decimais infinitos e não periódicos e não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Os números irracionais não podem ser colocados em forma de fração. Sendo ele dízima periódica ou decimal exata, ele é racional. Agora, quando não repete período, é irracional. Ou não tem raiz exata. Então, irracional, não tem raiz. Números irracionais são dízimas não periódicas, ou seja, raízes não exatas. Beleza? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e o aguardo para a próxima. Sucesso aí em seus estudos. Fique com Deus. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.